Queridos irmãos, nós queremos pensar por alguns instantes, seremos breves nessa nossa meditação, mas nós queremos pensar sobre um chamado à santidade. Essa carta de Paulo aos Efésios é uma carta magnífica. E como em todas as outras cartas, Paulo mantém um equilíbrio entre teologia e vida, entre doutrina e dever. Ele faz isso nessa carta aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos dessa carta lidam com a doutrina. Ele começa mostrando o que Deus fez na eternidade, como Ele executa o beneplácito da sua vontade, como Ele cumpre o seu decreto eterno da eleição na eternidade. Isso está nos primeiros capítulos dessa carta. E ele termina essa primeira parte mostrando-nos como Deus fez para unir judeus e gentios pela cruz de Cristo em um só corpo e tornando-nos um só povo. Depois disso, ele passa a mostrar as implicações que isso traz. Então, a partir do capítulo 4, ele nos mostra o que é que nós devemos fazer e como devemos viver. Há uma palavra-chave aqui, nessa passagem, que é o verbo andar. Observe, irmãos, ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno do Evangelho. E tem uma outra palavra importante que nos mostra essa virada que o apóstolo Paulo dá na sua carta. E se você observar as cartas de Paulo, você vai perceber que isso sempre vai acontecer nas suas cartas. Ele passa sempre uma primeira metade apresentando a doutrina, o fundamento. Depois ele diz: portanto, agora, pois. É o que ele diz aqui: rogo-vos, pois. Outras traduções trazem portanto. A ideia é essa. Ele está ligando aquilo que ele acabou de dizer ao que ele vai apresentar a partir de agora. Ele diz: olha, portanto, dessa forma, eu rogo que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. O Dr. Russell Shedd diz que os 3 primeiros capítulos fornecem uma visão do todo. E os 3 últimos capítulos nos trazem as consequências daquilo que ele apresentou nos 3 primeiros capítulos. Ou seja, diante de tudo aquilo que ele nos mostra, como Deus preparou tudo antes da criação, planejou a nossa incorporação ao seu povo, ao novo homem, como Ele nos resgatou do império das trevas e como Ele está formando a sua obra em nós. Agora ele começa a dizer: diante de tudo isso, vocês devem viver de tal forma. A conduta cristã, meus amados, tem origem na doutrina cristã. O dever cristão é consequência da doutrina cristã. E aqueles que foram escolhidos por Deus para se assentar com Cristo nas regiões celestiais devem se lembrar
do dever que tem diante de Deus. Devemos nos lembrar, meus irmãos, que a honra de Cristo está envolvida em nosso viver diário. Esse é um princípio que deve estar presente em nossa vida todos os dias e em todos os momentos. Não nos esqueçamos disso. Veja o verso 1, fique com sua Bíblia aberta no texto. Ele diz: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse é o nosso dever, andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. Paulo nos apresenta aqui, meus irmãos, os padrões nos quais nós devemos andar, nos quais nós devemos viver. Ele nos apresenta o nosso dever diante de Deus, aquilo que nós devemos fazer. Paulo ensinou, orou, nos mostrou, e agora ele diz: vocês devem viver de tal forma. E observe, irmãos, ele se apresenta como prisioneiro no Senhor. Eu não sei se você sabe, mas Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. A carta aos Efésios é uma das cartas da prisão. E Paulo vê sua prisão como uma oportunidade. É interessante observar, irmãos, como o apóstolo Paulo ele aproveitava as oportunidades. E ele se apresenta como prisioneiro de Cristo, ele é um prisioneiro no Senhor. As prisões de Paulo, na verdade, ele diz que foram uma bênção na vida dele, porque foi um meio para contribuir com o desenvolvimento do Evangelho. Foi um meio para estimular os crentes. Foi um meio para trabalhar a fé dos crentes. As cadeias de Paulo, suas prisões. Ele diz também que foi um meio de evangelização. Foi através de suas cadeias que o evangelho chegou à guarda pretoriana. De outra forma, esse evangelho não teria chegado. Mas foi através das cadeias de Paulo. Por isso, irmãos, enquanto eu estava pensando no que trazer para a nossa meditação nessa noite, nesse culto, nesse momento, um momento em que a gente está fazendo uma retrospectiva do ano que passou, talvez alguns dos irmãos aqui presentes estejam classificando o ano de 2024 como um ano não muito bom. Talvez alguém teve perdas esse ano. Talvez alguém teve problemas de saúde, problemas familiares. Talvez também você esteja dizendo: esse ano foi maravilhoso. Alguns dos irmãos vão lembrar desse ano para sempre, como o ano do meu batismo. Não é verdade? Outros irmãos vão lembrar como o ano de uma grande bênção recebida. Mas a grande questão, meus amados, é: o que você vai fazer com o que Deus tem colocado na sua mão? Observe que o apóstolo Paulo, ele disse na sua carta aos Filipenses, que ele tanto sabe viver bem na fartura, como também na escassez. Tanto sabe ser humilhado, como também ser exaltado. Tanto aprendeu a viver bem quando tudo está maravilhoso, como também quando as coisas não andam bem. E ele diz: eu estou tranquilo e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Observe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo nos dá uma lição importante aqui. Não importa o que está acontecendo, não importam as circunstâncias, andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados.
Paulo faz um clamor, irmãos, ele não está fazendo apenas uma sugestão. Observe na sua Bíblia que ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Ele está fazendo um clamor veemente. Ele não está apenas sugerindo para nós. Observe, meus irmãos, Deus em sua graça, em seu amor, Ele nos chama para vivermos para a sua glória. Isso é graça, irmãos. É graça de Deus. Eu estava pensando aqui domingo. Que bênção, que graça nós recebemos, irmãos. Nós estávamos aqui, domingo, cultuando a Deus, enquanto a rua aqui fora estava empolvorosa. As pessoas indo e vindo, a bebedeira rolando solta. No outro dia eu só fiquei sabendo das confusões, briga, problema, gente embriagada. Imagine quantos adultérios, quantas maldades acontecem no meio daquela multidão. E Deus, em sua graça, nos preservou aqui dentro desse templo. E nós aqui estávamos cultuando ao nosso Deus, adorando a Deus. Isso é graça, meus irmãos. E nós devemos entender isto e agradecer a Deus, louvar a Deus por isso, e jamais sentir o mínimo de desejo de fazer parte disso aí fora. É graça. É a graça de Deus. Paulo, ele está juntando uma coisa com a outra, a vida com a doutrina. Portanto, irmãos, nós vemos aqui uma ponte entre o que Paulo tinha ensinado antes e o que ele passa a dizer agora. E observe, a nossa vida agora é uma consequência daquilo que nós aprendemos. Não adianta nada, irmãos, termos a melhor doutrina e não vivermos. O que foi dito a essa mesma igreja? Essa igreja era uma igreja importante, uma igreja importantíssima, uma das mais importantes daquela época. Essa igreja foi pastoreada por João, o grande apóstolo. Essa igreja teve homens da monta de Timóteo, o próprio apóstolo Paulo, ali ensinando, orientando, doutrinando. A doutrina apostólica verdadeira, dita pela boca dos próprios apóstolos no púlpito daquela igreja. Mas o que foi que Jesus disse para essa igreja tempos depois? Vocês têm doutrina. A doutrina de vocês, ela é perfeita, mas vocês esqueceram o primeiro amor. E o clamor que Jesus faz à igreja é essa: volta. Volta ao primeiro amor. Volta à prática da doutrina. Vocês têm doutrina, mas vocês esqueceram de viver essa doutrina que vocês têm. Vocês não estão vivendo o amor. Andem de modo digno de Deus. Represente o Deus a quem você serve, o Deus que te salvou. Observe, irmãos, ele diz: ande de modo digno. E ele faz aqui, irmãos, um clamor à unidade da igreja. Eu quero chamar a sua atenção para isso. A ideia básica desse texto aqui é a unidade dos crentes em Cristo. Isso aqui, irmãos, é uma aplicação da doutrina que Paulo apresentou nos 3 primeiros capítulos. E o clamor de Paulo aqui é pela unidade. Observe aí, vamos ler os 3 primeiros versos novamente. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor,
esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe, meus irmãos, Paulo fala de unidade. E deixa eu dizer uma coisa para você: unidade é diferente de uniformidade. Unidade é algo que vem de dentro, é uma graça espiritual. A uniformidade é o exterior, a unidade vem de dentro, a uniformidade é fora. A unidade, ela não é externa, ela não é mecânica, ela não é imposta pela força. A unidade, irmãos, ela flui de dentro, ela flui pela virtude do poder de Cristo que habita em nós pelo Espírito Santo. Ela procede de dentro de nós. A unidade é algo que está dentro de cada um de nós. Por que é que eu estou fazendo esse apelo? Por que essa ênfase? Vamos assumir um compromisso. Essa é a hora dos compromissos, né? Final do ano para início do próximo, aí alguém diz assim: eu vou firmar um compromisso, eu vou fazer uma dieta. Eu vou fazer caminhada todo dia de manhã. Fazer caminhada. Eu vou deixar um determinado hábito. Esse ano eu vou fazer isso. A partir desse ano, eu vou ler a Bíblia toda. Eu acho que todo crente já fez esse propósito, não já? Cumpriu? Alguns cumprem, outros não, né? Vamos firmar um propósito, meus irmãos. Vamos viver em unidade. Vamos viver de fato isso, mas é algo de dentro. É algo que está dentro de nós, é algo que flui. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo ele usa a figura de um corpo. No verso 4 ele diz que há somente um corpo. A unidade não é criada, ela é preservada. O que é que ele está dizendo? Ele está nos chamando a preservar a unidade. Olha o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe que ela já existe. Por que é que ela existe, irmãos? Porque é obra de Deus. O desejo de Deus para a sua igreja é que cada crente viva essa unidade, para que nós sejamos unidos, como ele disse aqui, em um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, uma só fé, um só batismo. Temos um só Senhor, um só Espírito, um só Deus e Pai. É obra de Deus, mas nós devemos preservá-la. É uma necessidade que é imposta a nós. Ela precisa ser preservada e nós precisamos lutar para isso. Como é que nós vamos preservar essa unidade, irmãos? Paulo dá o caminho aqui. Observe o versículo 2. Com toda humildade. A ideia de humildade aqui, irmãos, é algo novo para o conceito cristão. No tempo de Paulo, na mentalidade greco-romana, humildade era uma coisa ruim. Humildade na época de Paulo era sinal de fraqueza. Uma pessoa humilde não era uma pessoa bem vista, não era uma pessoa benquista. O que era bem visto na época de Paulo era ser altivo, era ser prepotente, era tratar a todos com altivez. A ideia de humildade, essa palavra humildade, no original grego é outra palavra, mas
A ideia no original, ela foi ressignificada pela fé cristã, irmãos. A humildade era desprezada, era sinal de fraqueza, era algo desprezível, mas em Cristo a humildade tornou-se uma virtude. Jesus foi o maior exemplo de humildade para nós. E Ele requer isso de nós. E meus irmãos, nós não temos motivo para não seguirmos isso aqui. Sabe por quê? Eu acho muito interessante aquela palavra que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Coríntios. O que vocês têm veio de vocês mesmos? Se o que vocês têm vocês receberam, por quê a jactância? Por que o orgulho? Nós não temos nada de nós, nada nosso. O que nós temos nós recebemos. Então, o que se espera do cristão é viver com humildade. A segunda coisa que Paulo fala aqui é viver com mansidão. E mansidão aqui não significa fraqueza. Mansidão é controle. Sabe alguém que sabe controlar seus impulsos? Tem gente que diz assim, eu sou assim, eu sou estourado. Eu sempre fui desse jeito. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos viver em mansidão. O que é que significa isso? Controlar os impulsos. Eu sempre fui estourado, pois deixe de ser. Mas é porque eu sempre fui assim, e eu vou continuar sendo. Então não houve transformação na sua vida. Porque se Cristo nos transformou, se houve transformação, nós vamos deixar de ser o que nós sempre fomos. Essa ideia, irmãos, do crente de dizer, eu sempre fui de tal jeito, isso não combina com o crente, meus irmãos. Não faz parte da vida do crente. Você sempre foi? Então peça força a Deus para você deixar de ser. Ele transforma. Uma pessoa mansa é uma pessoa que controla seus impulsos, uma pessoa que, mesmo tendo muita força, ela não faz uso dessa força. Eu não sei se você já leu, lá em Números, capítulo 12, fala de Moisés. E o texto vai dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Você já viu essa passagem? Moisés era o homem mais manso da terra. Olha o que ele fez. Veja quantas coisas grandiosas Deus realizou através de Moisés. Jesus era manso e humilde. Mas Jesus, ele foi firme quando precisou. De uma certa feita, Jesus entrou no templo e o que foi que ele fez? Ele virou as mesas dos cambistas, destruiu tudo aquilo ali, aquele comércio que estava acontecendo dentro do templo. Ele acabou com tudo e isso não interferiu em nada na mansidão de Jesus. Ser manso, irmãos, não significa aceitar o erro. Não significa aceitar tudo o que é imposto, mas ser manso é saber usar a força no tempo e da maneira correta. Isso é fácil? Não é. Mas nós precisamos lutar por isso. Paulo está rogando a nós para que sejamos assim. E ele diz mais: nós devemos agir com paciência. Verso 2 ainda, humildade, mansidão, longanimidade. Longanimidade quer dizer paciente, paciência. Essa palavra aqui, irmãos, no original, ela traz a ideia de aguentar pessoas provocadoras. Essa palavra aqui, traduzida para a nossa Bíblia como longanimidade, no original, ela é a ideia de
suportar pessoas difíceis. Será que a gente precisa disso? Paulo está dizendo, olha, para manter a unidade, tem que aprender a suportar as pessoas difíceis. E sempre que eu penso nisso aqui, eu lembro daquela mensagem que a gente ouviu há alguns anos atrás, do pastor João Arantes, que já está na glória, né? Pastor João Arantes Costa. Quando ele disse, nós somos difíceis. Nós somos pessoas difíceis. Por isso precisamos nos esforçar. Precisamos exercitar a longanimidade. É a firme paciência com pessoas difíceis. A firme paciência em pessoas que nos colocam em situações difíceis. É aguentar o insulto, aguentar a provocação, sem amargura, sem revidar. Longanimidade. E ele diz mais: suportando-vos uns aos outros em amor. A palavra suportar aqui, irmãos, não é simplesmente aguentar o outro, mas servir de suporte para o outro. É o irmão machucando a gente e a gente querendo ajudar ele. Ah, pastor, isso é conversa. Eu estava pregando domingo no rádio, e depois, conversando com uma pessoa, eu disse, escutei sua palavra no rádio, foi muito bonita, muito boa, mas só tem uma coisa para lhe dizer, ninguém consegue fazer aquilo não, viu? Que eu estava pregando no rádio e o texto foi aquele, quem quiser entrar no reino do céu tem que se tornar igual a uma criança. Aí a palavra que eu ouvi foi essa, não dá não. Por que não dá? Sabe quando é que não dá, meus irmãos? Quando a vida não foi transformada. Aí não dá mesmo não. Porque de nós mesmos, meus irmãos, a gente não faz. Pense numa raça ruim. É a raça humana. É ruim. Então, por nós mesmos, nós não queremos. Aí você, o pastor está dizendo negócio aí que nem ele mesmo vai fazer. Será? Será que nós não podemos? Observe, irmãos, suportar uns aos outros não é apenas aguentar, é mais do que isso, é servir de suporte, é ajudar mesmo quando o outro está nos machucando, é exercitar aqui a paciência, a longanimidade, a mansidão, suportando as fraquezas dos outros, as dificuldades dos outros, ajudando, não deixando de amar o próximo, não deixando o amor, porque observe, Paulo diz, suportar uns aos outros em amor. Irmãos, a vida que foi transformada precisa apresentar essas qualidades aqui. Se você não está apresentando essas qualidades aqui, é um sinal de alerta muito grave para você. E a hora de mudar é essa. Aproveite aí esse momento e tome uma decisão firme no seu coração. Agora não faça como aqueles que tomam a decisão e depois não cumprem. Não é? Quanta gente que toma a decisão de fazer o regime e não faz. De fazer a caminhada e não faz. De ler a Bíblia e não lê. Tome uma decisão firme, faça como Daniel. Ano passado, na noite de Ano Novo, eu preguei sobre Daniel, aqui, há um ano atrás, exatamente um ano. As firmes resoluções de Daniel e dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Faça como eles, tome uma firme resolução e viva, cumpra, porque de outra forma, meu amado, fica difícil de entender uma vida transformada que não se submete
A Escritura, a palavra de Deus, que não está trabalhando, agindo para manter, se esforçando, como ele diz aqui, se esforçando para manter a unidade, esforçando-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que vida transformada é essa? A gente precisa acordar, irmãos, e levar a sério a palavra de Deus. Acabamos de dizer aqui, durante o batismo, nós perguntamos aos irmãos que foram batizados, e você que já é batizado já respondeu isso. E os irmãos responderam hoje aqui. Você está disposto a cumprir a Bíblia e fazer a palavra de Deus e fazer dela a sua única regra de fé e de prática? E todo mundo respondeu, sim. Aí a gente responde, sim. Aí a Bíblia está mandando, se esforce diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Viva, ande de modo digno da vocação a que foste chamados. E a gente diz, eu vou fazer tudo isso aqui, mas na hora da prática é tudo diferente. Como é que a gente vai entender isso? Nós vamos seguir aqui. Observe, irmãos, que ele apresenta um fundamento. Vamos ler os versos 4 a 6. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Observe, meus irmãos, nós precisamos nos unir. Agora, de que forma? Como é essa unidade? Tem muita gente hoje em dia que se esforça para unir as pessoas, mas não de forma bíblica. Tem muita gente hoje em dia preocupada com doutrina, com teologia, e diz assim, eu não estou interessado em doutrina, eu só quero saber do amor. Tem gente que diz, eu não quero saber de teologia, teologia divide. Doutrina divide, eu já ouvi isso muitas vezes. Doutrina divide, teologia divide. Eu só quero saber do amor. Mas será que é assim mesmo? Será que a gente deve esquecer a teologia? Será que a gente deve esquecer a doutrina? E só falar em amor? Porque falar em amor é fácil. Observe, irmãos, Paulo não discute a unidade cristã sem antes falar do Evangelho. Leia os 3 primeiros capítulos, veja a profundidade teológica e doutrinária de Paulo nos 3 primeiros capítulos. Só depois é que ele vem falar do amor. Então ele lança o fundamento. A unidade, ela está edificada, irmãos, na doutrina. Veja que Paulo ele apela aqui nos versos 4 a 6 para a doutrina, para a trindade. A gente vai encontrar no verso 4, ele diz, há um só Espírito. Verso 5, um só Senhor. Quem é esse Senhor? É Cristo. Paulo está falando de Jesus aqui. Verso 6, há um só Deus. Ele mostra que a sua doutrina ela está fundamentada na trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. E ele vai nomeando aqui, irmãos, alguns requisitos básicos que unem os cristãos. Ele diz, um só corpo. Veja, irmãos, só existe uma igreja verdadeira. Não tem mais de uma, não. Só tem uma igreja. Que igreja é essa? A igreja de Cristo. Formada por quem?
por todos os salvos, judeus e gentios, não importa. Homem ou mulher, não importa. Escravo ou livre, não importa. Senhor ou servo, não importa. Todo aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus é parte da igreja de Cristo, pertence à igreja de Cristo. Há um só corpo. E uma pessoa só começa a fazer parte desse corpo quando ela é convertida e batizada pelo Espírito Santo. Veja, quando ela é convertida e batizada pelo Espírito Santo. E nós estamos falando da igreja de Cristo, a igreja verdadeira, a igreja invisível. Não estamos falando aqui de igreja local, de denominação. Inclusive, irmãos, nenhuma igreja local ou nenhuma denominação pode arrogar para si a pretensão de ser a única igreja verdadeira. Cuidado com isso. Fuja disso. Se você vê uma igreja dizendo, nós somos a única verdadeira, o resto está tudo errado, o resto nenhuma serve, fuja. Uma das características das seitas é essa. Só nós somos verdadeiros. A igreja de Cristo não está presa dentro dos muros denominacionais. Quando Cristo vier, Paulo fala na esperança, uma só esperança, ele está falando da esperança da vinda de Cristo. Quando ele vier, ele vem buscar a sua igreja dentro das igrejas. Os salvos, os santos, que são a verdadeira igreja de Cristo. Eu não estou dizendo que as igrejas locais não são verdadeiras. Mas todo mundo sabe o que Jesus mesmo ensinou, que dentro da igreja local, ou seja, no meio do trigo está o joio. E quando ele vier, ele vai fazer essa separação. E essa é a igreja verdadeira. Que igreja é essa? Todo aquele que foi lavado pelo sangue de Cristo. Não importa a nacionalidade, não importa se é homem ou mulher, não importa se é rico ou pobre, não importa a classe social, a condição, não importa nada disso. A única coisa que importa é se foi lavado pelo sangue de Cristo. Um só corpo, um só espírito. Paulo diz lá em Romanos 8:9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence a Cristo, não é dele. Uma só esperança, é a esperança da volta gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Um só Senhor, é o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor. E veja, irmãos, é aquele que morreu por nós, que ressuscitou por nós, e que um dia virá por nós. É por Ele, meus irmãos, que nós devemos ser unidos, prestemos atenção a isso. É difícil, irmãos, crer que dois crentes que dizem obedecer o mesmo Senhor, sejam incapazes de andarem juntos. Irmãos, isso é uma coisa terrível. Como é que dois crentes, duas pessoas que se dizem crentes, que não podem andar juntas, e dizem que servem ao mesmo Senhor? Não faz sentido. Conta-se que alguém perguntou a Gandhi. Gandhi era um grande líder hinduísta lá na Índia. E conta-se que alguém perguntou a Gandhi, qual é o maior impedimento para o cristianismo na Índia? Qual a maior dificuldade para o cristianismo se estabelecer na Índia? Sabe qual foi a resposta dele? Os cristãos. Jesus disse certa vez, se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Ele fala aqui numa só fé. Há uma só fé. Que fé é essa, irmãos?
Judas nos diz, Judas 3, o versículo 3, né? É um capítulo único. Eu gosto muito desse versículo. E eu quero ler com os irmãos. Judas, versículo 3 diz: Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos, veja, a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É essa fé que nós devemos lutar para preservar. Um só batismo. Esse, irmãos, esse batismo que ele está dizendo aqui no verso 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, não é o batismo que nós praticamos hoje aqui. Não é o batismo com a água que Paulo está falando aqui, não. Paulo está falando do batismo com o Espírito Santo. E todos nós sabemos quando é que ele acontece. O batismo com o Espírito Santo se dá quando nós cremos, quando nós somos regenerados, quando nós somos transformados. Não se trata aqui do sacramento do batismo que nós cumprimos agora há pouco aqui, mas daquela operação invisível que o próprio Espírito Santo realiza na vida de cada crente. Nós explicamos muito isso aos irmãos na classe catecúmeno, né? O batismo com água é um símbolo, é uma figura daquele batismo interior que já aconteceu na vida de cada um, que é o batismo com o Espírito Santo, quando ele transforma a vida do pecador. E se o pecador foi transformado de fato, ele vai viver de tal forma, ele vai andar de modo digno da vocação. Agora, irmãos, o que acontece, e nós estamos terminando aqui, o que acontece é que nem todo aquele que se submete ao batismo com água recebeu o batismo com o Espírito Santo. E eu não estou referindo-me a nenhum dos irmãos que foram batizados hoje aqui. E a minha oração e o meu desejo é que, de fato, nenhum desses irmãos incorra no que eu estou dizendo. Mas eu vou lembrar aqui as palavras do pastor Genival, de saudosa memória. Quando ele dizia: uma das tristezas no meu ministério é de ter batizado tanta gente que nunca se converteu. Alguém pode até se batizar nas águas e não ter passado pelo batismo com o Espírito Santo, não ter passado pela regeneração, pela transformação, o novo nascimento. É esse batismo que Paulo está falando aqui. Há um só batismo, é o batismo do Espírito Santo, quando ele transforma a vida do pecador. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus é o Pai de todos nós. E Ele é sobre todos, age por meio de todos e Ele está em todos. Meus irmãos, diante de tudo isto, não temos motivo para não viver essa unidade. Não temos justificativa para não vivermos de tal forma. A unidade da fé é um chamado que Deus faz a todos nós e é um desafio. Vamos, meus irmãos, assumir esse propósito, vamos encarar esse desafio, que em 2025 nós lutemos diligentemente pela unidade da fé. Que esta igreja, ela seja um modelo de unidade. Que essa igreja seja reconhecida lá fora, porque os irmãos se amam. Que essa igreja cumpra o que Jesus disse: se tiverdes amor uns pelos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Vamos fazer
esse esforço, vamos nos esforçar, vamos atender a essa palavra, que é a palavra de Deus. E se não fizermos isso, meus irmãos, somos rebeldes. Se não fizermos isso, somos rebeldes. E nós sabemos o que é que está reservado para os rebeldes. Que Deus nos ajude, meus irmãos. E que 2025 seja próspero, seja um ano próspero para a nossa igreja, no que diz respeito à unidade da fé, à unidade do povo de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe.